paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você Vivendo a Liturgia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos iniciar hoje o nosso primeiro programa, Vivendo a Liturgia. E lembrar que a liturgia é essa dimensão importante na vida da nossa igreja. A liturgia faz a igreja e a igreja faz a liturgia. Parafraseando Bento XVI na sua encíclica, quando dizia: a igreja faz a Eucaristia e a Eucaristia faz a igreja, a liturgia é o ponto alto da nossa vida cristã, porque é onde nós nos colocamos na escuta de Deus, como escola de oração, como escola de participação. E para compreendermos a importância da liturgia na vida da igreja, nós vamos entrar em primeiro momento, nesses nossos primeiros programas iniciais, nos documentos da própria liturgia, sobretudo a Sacrosanto. Vamos redescobrir a Sacrosanto Concílio. Foi o primeiro documento aprovado por toda a igreja nas reformas conciliares. Portanto, antes de ser um lugar para descobrirmos curiosidades, nós vamos à liturgia com o coração, como lugar de oração, como lugar de crescimento na vida cristã. Por isso, já dizia o Padre Zezinho, orar costuma fazer bem. Vamos de música logo no início deste nosso primeiro programa. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. O coração de quem se entrega à oração tem mil histórias pra contar. Orar costuma fazer bem. O coração de quem conversa com o céu tem tanta coisa pra dizer. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz, quando o povo olha pro alto, onde crê que está Jesus, uma força diferente, e é do céu que a força vem. Toma conta dessa gente, o infinito ela contém. Não importa se não vem como esperava, orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem. Orar costuma fazer bem.
Retornando ao nosso programa de hoje, nós queremos assim compreender algumas coisas do movimento litúrgico, como é que ele nasceu, como é que ele surgiu na vida da igreja. Primeira observação, o movimento litúrgico é aquele que antecede a Sacrosanto Concílio. Ele nasce e se desenvolve com um movimento que interage com outros movimentos que vai nascendo na vida da igreja e na sociedade do tempo, sobretudo aí nos fins do século XIX, inícios do século XX. O movimento bíblico, o movimento missionário. E além de ser um dom suscitado pelo Espírito Santo na vida da igreja, vive e interage com o contexto geral da igreja e da sociedade. Mesmo com sua dinâmica específica e com seus objetivos próprios, interagem com outros movimentos contemporâneos e dele respira o clima. No início, expressa a tendência para a restauração das antigas formas rituais, não diferente do clima prevalente na igreja daquele momento. Só depois vai descobrindo gradualmente a dimensão teológica, espiritual e, mais tarde, a dimensão pastoral. Talvez seus iniciadores nem pudessem imaginar que ao longo de 50 a 70 anos, o movimento litúrgico se tornaria um dos maiores impulsos do Espírito para a reforma e renovação da Igreja, contribuindo de maneira significativa para a preparação do processo de reforma litúrgica e de renovação da Igreja promovido pelo Concílio Vaticano II. Quem poderia imaginar a visão eclesiológica proposta pela Sacrosanto Concílio com a afirmação de que a liturgia contribui de modo mais excelente para que os fiéis exprimem suas vidas e aos outros manifestem o mistério de Cristo e a genuína natureza da Igreja? Portanto, quero insistir e vou repetir: a liturgia contribui de modo mais excelente para que os fiéis exprimam em suas vidas e aos outros manifestem o mistério de Cristo e a genuína natureza da Igreja. Justamente, não poucos intérpretes do concílio reconhecem na dinâmica sacramental da Igreja, afirmada por este texto da Sacrosanto Concílio, em continuidade com a estrutura sacramental do Verbo encarnado e da liturgia, quase que como o primeiro capítulo de eclesiologia do Vaticano II. Não é a primeira vez que surpresas acontecem ao longo da história da Igreja e da liturgia. Foi assim desde o início, com a passagem das comunidades cristãs do âmbito hebraico para o grego e latim, e continuou com a formação e evolução das famílias e dos ritos litúrgicos. Somente graças à intensa interação desenvolvida na década sucessiva do século XX, com os movimentos bíblico, patrístico, eclesiológico e pastoral, o movimento litúrgico conseguiu alcançar sua própria identidade e força e até influenciar, por sua vez, os outros movimentos e a vida da Igreja e tornar-se talvez o movimento mais criativo e incisivo. Quando o clima geral da Igreja se faz mais defensivo e desconfiado em relação à sociedade moderna e à sua própria dinâmica interna, como aconteceu com o modernismo no início do século XX, o movimento litúrgico, com suas iniciais propostas de reforma ritual, embora motivada com razões profundas e reconhecidas pelo próprio Papa São Pio X, fica imediatamente parado. A exigência de afirmar a linha de continuidade na vida da Igreja, no sentido geral, prevalece em cima das reconhecidas exigências de oferecer uma liturgia mais eficaz para renovar a vida espiritual dos fiéis. Está claro que a liturgia, em seu caminho histórico, não vive em cada época isolada dos outros aspectos da vida da Igreja e da sociedade. Sua capacidade de agir não depende somente da bondade de sua estrutura, nem da sua compreensão teológica e espiritual que dela se tem. Seu sucesso ou suas derrotas não depende somente da capacidade teológica ou da sensibilidade espiritual e pastoral dos liturgistas do momento. A primeira fonte de sua possível fecundidade está na disponibilidade interior e na fé de cada um diante da graça e da ação do Senhor e do seu Espírito.
Então, queridos irmãos e irmãs, nesse nosso percurso, isso é muito importante. Nós não vamos estudar a liturgia apenas para saber se isso pode ou se isso não pode. Nós queremos estudar a liturgia para criar em nós e através de nós uma profunda vida espiritual, para que nós possamos crescer na nossa vida da fé, para que nós possamos crescer no nosso compromisso, na vida das nossas comunidades, das nossas paróquias. Então, ao aprofundar sobre a liturgia, não vai ser apenas com um olhar, como eu disse, um olhar curioso, não, mas é para que todos nós possamos redescobrir esta fonte de graças e de bênçãos que é a liturgia. E vamos de música, Porque Me Ouvistes, Padre Zezinho. Me desviei, me orientaste, escorreguei, me levantaste, me machuquei, cuidaste da ferida, salvaste a minha vida e eu nem te conhecia. Gritei, Jesus, te aproximaste, me aproximei, me aconchegaste, pedi mais luz, ouviste a minha prece, e até se eu não quisesse, me iluminarias. Porque me ouviste quando eu nem sequer falei, me atendeste quando eu nem orar sabia. Por tudo isso, meu Senhor, e muito mais, eu te agradeço, meu Senhor. E agora eu canto teu amor. Não pode haver amor maior, não pode haver maior amor. Não acredito, meu Senhor, que possa haver amor maior que o teu amor. Porque me ouviste quando eu nem sequer falei, e me atendeste quando eu nem orar sabia. Por tudo isso, meu Senhor, e muito mais, eu te agradeço, meu Senhor. E agora eu canto teu amor. Não pode haver amor maior, não pode haver maior amor. Não acredito, meu Senhor, que possa haver amor maior que o teu amor. Não acredito, meu Senhor, que possa haver amor maior que o teu amor.
movimento litúrgico não foi só uma expressão da Europa, mas também aqui no Brasil. Antes do concílio, o movimento litúrgico foi vivido em várias cidades do nosso país: Rio de Janeiro, São Paulo, Juiz de Fora, Belo Horizonte, Uberaba, Pouso Alegre, Natal, Garanhuns, Belém do Pará, entre tantas outras. E cresceu graças à ação católica, através de semanas, de encontros, de estudo de liturgia, também para os fiéis na paróquia. E a gente pode dizer que a melhor diocese que aderiu ao movimento litúrgico foi a de Belo Horizonte, sob a liderança do seu arcebispo Dom Cabral, assessorado por uma equipe grande de padres. E o que se pretende, o que se pretendia o movimento litúrgico, tanto fora do país como no Brasil? 3 coisas fundamentais. Primeiro, levar os fiéis a compreender o verdadeiro sentido da missa a partir dos seus textos e do ordinário, ou seja, do rito da missa. Segundo, levar os fiéis a descobrir que a fonte verdadeira da vida espiritual está na própria liturgia. A liturgia é a melhor fonte de piedade e de vida espiritual autêntica, pois nela a comunidade estabelece um encontro vital com o próprio Senhor redivivo. E terceiro, incentivar a participação na liturgia, sobretudo na missa e até mesmo no ofício divino. Então, o movimento litúrgico nascido na Europa chega no Brasil e nos dá esses grandes passos para que nós possamos então participar plenamente da vida da liturgia. Lembrando que até então, antes do concílio, a nossa participação era quase que o assistir, até a expressão que nós usávamos, assistir à missa, porque a gente não entendia, era rezada em latim, o padre costa para o povo, e a gente rezando o terço na igreja, e assim, então era assistir. Com o movimento litúrgico e a reforma conciliar, muda-se o termo de assistir para participar, porque na ação litúrgica todos nós tomamos parte nela. O povo de Deus, o ministro da música, o sacerdote, aquele que preside. Então todos nós temos a nossa participação na vida eucarística. Então, queridos irmãos e irmãs, esse nosso encontro, vivendo a liturgia, vai ser para que nós redescobramos esta beleza e riqueza que é a vida litúrgica para a nossa vida da fé, para o nosso compromisso social, para o nosso compromisso missionário, para o nosso compromisso com a igreja. E no Clube do Ouvinte você pode interagir conosco pelo WhatsApp 984135473 e também você pode acessar o site da nossa arquidiocese, arquidiocesedepelotas.org. E se você quer entrar em contato conosco, você entra arquidiocesedepelotas.org e acessa a aba de contatos. Lá você vai ter os lugares próprios para você interagir conosco. Eu fico aqui aguardando, não é? Também a sua participação. Esse nosso primeiro programa era para nos colocar dentro desse espírito bonito do Concílio Vaticano II, falando do movimento litúrgico que antecedeu a reforma da liturgia, que nos vai brindar com a Sacrosanto Concílio. E a partir do próximo programa nós vamos entrar neste texto que trata especificamente da reforma litúrgica na vida da igreja. Claro que ele é o pilar, e sobre este pilar, então, nós vamos aprofundando os nossos estudos sobre a celebração da Eucaristia, sobre os sacramentos, sobre o ano litúrgico, todas as dimensões da liturgia. Então, você pode também enviar sua dúvida e, na medida do possível, nós vamos respondendo e comentando a sua pergunta aqui no nosso Vivendo a Liturgia, no Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe. Caríssimos irmãos, um dos aspectos importantes em que nós vamos tratando na iniciação à vida cristã é o aspecto da mistagogia. E a liturgia é, por excelência, esse espaço mistagógico. A mistagogia evidencia a espiritualidade cristã como realização progressiva e inserção de cada um na história da salvação. A vida e a espiritualidade cristã são, antes de tudo, resposta à iniciativa de Deus e toca todos os aspectos da existência.
Esse caminho, que é profundamente pessoal, fica ao mesmo tempo profundamente comunitário. É a interiorização progressiva da palavra e da experiência sacramental do mistério pascal sobre a ação do Espírito Santo, profundamente bíblica e litúrgica. Não por referência exterior aos textos e ritos, mas como atuação do mesmo mistério de Cristo, testemunhado na Escritura e celebrado na liturgia. É muito significativo que Santo Ambrósio acabe sua catequese sobre a Eucaristia, última etapa da iniciação à vida cristã, comentando o livro do Cântico dos Cânticos. Ele contempla a plena realização da aventura de amor da esposa do Cântico dos Cânticos, da relação de intimidade esponsal entre Cristo e o neófito, ou seja, aquele que vai ser batizado, que participa do banquete nupcial do Cordeiro Imolado com a Igreja, sua esposa. A participação na Eucaristia proporciona o mais alto grau de experiência mística cristã. Queridos irmãos, esse nosso encontro aqui, vivendo a liturgia, quer ajudar a todos nós para que nós possamos viver de maneira plena, ativa, consciente, participativa o mistério eucarístico de Cristo. E que esta participação nossa seja realmente uma participação efetiva. Por isso, finalizando este nosso programa de hoje, vamos pedir ao Senhor, por intercessão de sua mãe, Nossa Senhora de Guadalupe, ela que colocou sempre na disponibilidade de Deus, que ela nos ajude sempre a compreendermos a palavra do Senhor, transformar ela em vida e podê-la transformar em oração através da liturgia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E desça sobre você e sobre sua família a graça e a bênção de Deus. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.